Oi pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Olha aí, na semana passada nós começamos a falar a respeito do capítulo 20, que eu qualifiquei como sendo um dos principais capítulos desse livro aqui, já que aborda muito bem a parte relacionada ao aspecto moral do médium e o que esse aspecto moral influencia no exercício da mediunidade, da sua faculdade mediúnica. Falamos alguma coisa a respeito das perguntas e respostas, já que nós já havíamos conversado de que esse capítulo 20, ele tem 12 perguntas. Depois dessas 12 perguntas, vem um texto de Kardec explicando um pouco mais detalhadamente aquilo que foi comentado nas respostas, e logo em seguida, um texto atribuído ao espírito Erasto, que tem grande identidade para tratar desses assuntos referentes à ótica mediúnica. Então, nós vimos, e aí dando uma repassada naquilo que nós já vimos, e já entrando naquilo que ainda nós não vimos, vimos que o exercício da mediunidade, a execução da mediunidade, pouco tem a ver com o caráter do médium. O médium, sob esse ponto de vista da execução, ele é simplesmente um instrumento. É simplesmente aquele instrumento que recebe uma comunicação proveniente da pátria espiritual, dos desencarnados, e passa aquela comunicação para os encarnados. É aquela ponte, é aquele meio de contato entre a realidade invisível e a realidade visível. Porém, sob o ponto de vista moral, aí é que está o grande X da questão. Porque é devido ao aspecto moral que o médium dá uma orientação ao exercício da sua faculdade mediúnica. Se ele vai ser um bom ou um mau médium, sob esse ponto de vista moral, isso está intrinsecamente ligado à sua conduta, ao seu jeito de ser. Como instrumento, ele pode ser um médium com uma facilidade de execução tremenda. Pode enxergar os espíritos com facilidade, pode escrever com facilidade, falar com facilidade. Mas se ele for um indivíduo sob o ponto de vista moral de baixo nível, obviamente ele vai ter a sintonia adequada com espíritos de baixo nível. Se for um indivíduo com um nível moral elevado, ele vai ter uma facilidade de sintonia com aqueles irmãos nossos que têm um nível espiritual mais elevado. Então é sempre interessante a gente diferenciar uma coisa da outra. A execução é algo que independe do caráter moral. O direcionamento da mediunidade depende integralmente do caráter moral. E isso Kardec explica pela lei da sintonia. Nós vimos na semana anterior a questão das energias que compõem o nosso corpo perispiritual. Abordamos inclusive um pouco o aspecto relacionado à aura, que é aquela energia que nós temos ao nosso redor e que tem um colorido, um tônus que está intrinsecamente ligado ao nosso aspecto moral. Tanto que se a gente for ver nas oleografias, nos desenhos, dos santos da Igreja Católica, sempre são pintados eles, notem para você ver, com uma luz ao redor da cabeça. Isso daí nada mais é do que uma atribuição à própria aura. Possivelmente algum médium vidente viu nesses indivíduos considerados santos essa luz brilhante, clarinha, ao redor deles. E aí, pintou um ou outro daquela maneira e o negócio pegou. Conforme nos diz André Luiz, a aura é a anticâmara do contato mediúnico. E a aura nada mais é do que um produto da expansão do corpo perispiritual. E é claro que ela também é influenciada, sob um certo ponto, das nossas energias físicas, do nosso estado físico. Tanto que, através do estudo de avaliação da aura, dá para se saber, por exemplo, que tipo de doença a pessoa tem, doença física mesmo. E até mesmo doenças que não existem no agora, no momento, mas que já existem no organismo perispiritual e que irão se manifestar no futuro. Na Rússia, por exemplo, o sistema de saúde de lá, eles abordam muito essa questão da aura. E muitos médicos utilizam esse instrumento de análise da aura para avaliar se o indivíduo vai se dar bem no tratamento daquela doença da qual ele é possuidor, e até mesmo eles já se precavem, porque pela análise da aura dá para saber quando que o indivíduo vai ficar doente e qual órgão que vai ser afetado. Isso já existe e já é uma realidade, só que não aqui no nosso país, mas lá na Rússia. Interessante isso. Pois bem, sob o ponto de vista da mediunidade,
Nós vimos que um espírito entra em contato com o médium através do corpo perispiritual. É um contato perispírito-perispírito. Para que haja essa fusão dos dois, essa união, é necessário que haja algo importantíssimo, a tal da afinidade. Havendo afinidade, o processo de intercâmbio, de comunicação, acontece com uma facilidade tremenda. E é justamente aí, gente, que o aspecto moral entra. Porque se o médium é um indivíduo dotado de um bom nível moral, se é uma pessoa boa, e quando eu falo pessoa boa, é uma pessoa boa no seu dia a dia. É uma pessoa boa no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na rua, em qualquer lugar. Obviamente, a sua aura, o seu corpo perispiritual vai ter um teor energético mais elevado. A vibração será maior. As energias geradas ali serão energias mais claras. Tanto que quando se fala em anjo, sob a ótica da Igreja Católica, ou quando se fala em bons espíritos ou espíritos puros, sob a ótica da doutrina espírita, a primeira coisa que logo nos vem à cabeça, um indivíduo com uma energia intensa, belíssima ao redor. Isso daí é algo intuitivo. Nos mostra que os bons vertem energias boas e os maus vertem energias negativas, desequilibradas. O tônus energético de um indivíduo que tem um comportamento moral negativo, automaticamente é baixo. São energias densas, pesadas, com aspecto até oleoso, escuras. Então, através disso daí, se dá o necessário intercâmbio perispiritual. Então, quando os bons espíritos tentam entrar em contato conosco, pode ser até que eles consigam passar uma boa mensagem através de um médium de baixo nível, quando eles julgam conveniente. Mas eles têm que vencer uma enorme barreira de resistências. O Espírito Erasto fala isso daqui. Que é como se você quisesse passar uma mensagem à distância e houvesse uma série de interferências atmosféricas que prejudicassem aquela mensagem. Mas alguns espíritos, eles conseguem se sobrepor a isso. E a mensagem vem, a mensagem acontece. Só que com uma grande dose de sacrifício por parte deles. Mas quando eles encontram um médium com o qual eles se afinizam, obviamente, a execução ali da mensagem, o passar da mensagem vai ser muito mais facilitado. Sabendo disso, Kardec, que era muito nítido e muito claro nos seus ensinamentos, quis nos passar quais são as características de um médium imperfeito, de um mau médium. Características essas que, quando presentes, dificultam demais o contato com a espiritualidade superior e afiniza muito o médium com a espiritualidade inferior. Olha só o que Kardec nos fala, que todas as imperfeições morais são porta aberta aos maus espíritos, todas as imperfeições morais. E, obviamente, nós temos muitas delas. Mas a imperfeição moral que os maus espíritos, principalmente os obsessores, mais exploram, chama-se orgulho. E por um motivo, é a imperfeição moral que a pessoa menos admite que tem. Porque quando se fala em orgulho, muitos falam, imagina, eu sou um indivíduo bom, sou um indivíduo simples, né? Eu sou um indivíduo que não faz mal para ninguém, só não pisar no meu calo, mas não faço mal para ninguém. Então, eles não sabem o que é exatamente o orgulho, que é um sentimento de superioridade pessoal. Sou humilde e tal. Gente, o orgulho e a humildade não tem a ver, por exemplo, com nível social, com mais ou menos dinheiro. Não tem a ver com o fato da pessoa, né, é possuidor de uma projeção social ou não, mas com a conduta dela perante os outros. E isso poucos indivíduos admitem, o quanto são orgulhosos. Existe até uma maneira interessante de saber o nível do teu orgulho. Sabe qual é essa maneira? Se alguém te xinga ou fala mal de você, que tipo de sensação vem no teu coração? Que tipo de pensamento surge até você? Vem aquela ideia negativa, vem aquela raiva, vem aquela vontade de esganar, vem aquela vontade de responder à altura,
vem aquela vontade, né? Todas aquelas vontades ruins. Quanto mais nós revidermos mentalmente e até mesmo fisicamente essas agressões, maior a nossa cota de orgulho. Porque o indivíduo que é verdadeiramente humilde, ele não se deixa afetar pelas coisas exteriores. Por isso que o orgulho é o sentimento, esse sentimento de superioridade interior, né? É o que menos admitimos. E é o que os espíritos obsessores mais manipulam. E como a gente fica na mãozinha deles por conta desse orgulho, não é? Kardec fala que o orgulho fez perder médiuns dotados das mais belas faculdades. Tiveram-nas primeiro pervertidas, as faculdades mediúnicas, e depois aniquiladas. Você que é médium, já exercendo, ou você que está em um grupo de desenvolvimento mediúnico, coloque isso na cabeça. Para se desenvolver como médium dentro da doutrina espírita, são 2 caminhos. São 2 pontos que têm que ser muito bem abordados. O primeiro, da facilidade da execução. É um aspecto técnico da mediunidade. Isso só se consegue com exercício, com dedicação, com os estudos, algo técnico, facilidade de execução. Esse é um ponto importante. O outro ponto, tão ou mais importante, a pessoa, o médium, o candidato, se desenvolver como indivíduo. Combater o orgulho, desenvolver a humildade. Isso é crucial. Kardec coloca para nós aqui, inclusive, as características dos médiuns orgulhosos. Deem só uma olhada nisso. Confiança absoluta da superioridade do que obtém. Quer dizer, se for um médium que psicografa, tudo aquilo que ele psicografa, ele acha a coisa mais bonita do mundo. E acha que aquilo ali é sempre proveniente da espiritualidade superior. Pode ser que você tenha obtido a maior bobagem do mundo, mas se você é um médium orgulhoso, você acha que aquilo ali é uma maravilha. E uma coisa vai puxando a outra. Se ele acha que a espiritualidade superior o contempla com essas coisas todas, ele fica muito orgulhoso desse trânsito com os bons espíritos, automaticamente ele já acha que tudo aquilo que vem do outro médium é ruim, e não presta, e não vale mais nada. É a segunda característica. A terceira característica aqui dos médiuns orgulhosos é a grande importância que eles dão aos nomes dos mentores que eles, entre aspas, acham que têm, ou da assinatura que vem das mensagens por psicografia, ou dos nomes que são pronunciados depois de uma mensagem por psicofonia. Nossa, a psicografia é uma mensagem aqui, ó, Adolfo Bezerra de Menezes. Conheço o cara aqui, ó, só assim com ele aqui, ó. Olha que mensagem que eu recebi, Maria de Nazaré, Jesus Cristo. E acreditam piamente que receberam mensagens atribuídas a esses personagens elevados. Confiança cega e restrita. Não que espíritos daquele quilate não possam dar mensagem. Claro que podem, nada impede. Porém, tem que se avaliar o teor, o nível daquilo que é dado. Porque existe uma penca de espíritos desencarnados aí que o que mais querem é nos enganar, é nos passar a perna. E eles se riem quando percebem que o médium caiu na deles. Aí eles falam a maior bobagem, a maior atrocidade naquela mensagem, assina um nome famoso e o médium, orgulhoso, estufa o peito. E acha que está arrebentando, né? É a última bolacha do pacote, ele se acha. E, na verdade, é simplesmente um joguete na mão de espíritos mentirosos. Olha uma outra característica aqui, ó. Recusa de conselhos, suspeição das críticas e afastamento de todos aqueles que podem dar opiniões desinteressadas. Esse é um aspecto importante. Porque aqueles espíritos mentirosos e zombeteiros ou maus que estão enganando o médium, o que eles menos querem é que o médium tenha seus olhos abertos. O que eles fazem então? Eles procuram, de uma maneira ou de outra, afastar esse médium do convívio daquelas pessoas que podem esclarecê-lo. Daqueles indivíduos que podem dar conselhos,
opiniões do tipo, olha, eu estava lendo a mensagem que você psicografou, está vendo essa frase aqui? Não é uma frase meio esquisita? Parece que isso daqui não está no contexto da doutrina espírita. Parece que isso daqui não tem lógica nenhuma. Um médium que é realmente bom e humilde, ele aceita de muito bom grado essas observações. Ele vai realmente analisar aquilo que veio por intermédio dele. Ele não vai ficar nervoso, irritado, magoado por conta disso. Agora, um sujeito orgulhoso, nossa, aquela crítica é quase uma profanação ao seu nome. Uma coisa absurda. E ele pensa, onde já se viu alguém criticar a mensagem de Jesus de Nazaré? Onde já se viu? E é o que eles fazem? Eles se afastam. Se afastam dessas pessoas que querem, de bom grado, fazer com que aquele indivíduo enxergue um mau caminho por onde ele está trafegando. Essas são as características dos maus médiuns. Então, todo aquele que é médium e está no começo da sua faculdade mediúnica, ou aquele que já exerce a mediunidade há 30, 40 anos, não importa. Muita atenção nesses pontos aqui. E façam uma análise sincera. Será que eu não me enquadro em algum deles aqui? Ou em vários deles? Porque se eu me enquadrar, eu vou estar oferecendo dificuldade para o intercâmbio com os bons e facilidade para o intercâmbio com os maus. Até aqui, alguma pergunta e observação? Daniel, o único ato que a gente consegue dar uma mensagem no alto É o único, né? Nem tanto também, né? Não, tanto. Aí é muito baixo também, né? Sim. No caso, é uma manifestação de um espírito de um nível maior, que vem ensinado pelo menos. Mas a mensagem, embora tenha um conteúdo bacana, é um conteúdo mais simbólico. Esse desconfio de animismo, por exemplo. É o seguinte, às vezes é muito complicado você diferenciar se aquele texto que veio ali é realmente do plano espiritual ou é realmente do médium. Normalmente o animismo acontece quando o indivíduo está num transe mais profundo, né? Ou quando a mediunidade é muito mecânica, muito automática, no caso das psicografias mecânicas ali. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que o indivíduo recebe aquele tipo de mensagem, o mais interessante é analisar o teor dela, o conteúdo dela. Se for um bom teor, um bom conteúdo, mensagens realmente boas, elevadas, mesmo com palavras simplórias, está valendo. Né? Mesmo a gente ficando em dúvida se veio do plano espiritual ou se veio do próprio médium. Porque pode ser que o médium tenha entrado num estado alterado ali de consciência e ele tenha tido acesso a todo o conteúdo que ele acumulou de outras encarnações. E aí, através desse estado de transe, a comunicação chega, a comunicação vem. Só que é uma comunicação dele, uma comunicação anímica. Mas se for de bom nível, ótimo, maravilha. Isso é que realmente vale. E não é charlatanismo. Porque charlatanismo é quando a pessoa sabe que ela está simulando. E ela finge que aquela mensagem ali é de outro. Só para poder passar as suas ideias, ou com outras intenções aí. Aí é charlatanismo. Sim. É interessante você falar sobre charlatanismo. Eu já estive inserido num grupo de pessoas em que, na minha opinião, não servia como espiritismo que eles praticavam. Mas eles não tinham maldade. Só que eram coisas que realmente, hoje, no contexto de você estudar a doutrina espírita, não dava para acreditar. Uhum. Um dos fatos curiosos que eu posso contar é que chegou uma pessoa dentro da instituição e falou: olha, eu sou fazendeiro e a minha vaca, né, a vaca importante lá, foi picada por uma cobra. E aí o dirigente da casa convocou os médiuns para fazer uma reunião mediúnica no pasto. O intuito dessa reunião mediúnica era afastar as serpentes. Poxa vida. Quando eu vi isso, tipo assim, eu fiquei sem entender. E assim, outras coisas pequenas, não, né? Mas casos semelhantes que aconteciam, coisas até menores, mas eu não via dentro, principalmente dos livros de Chico, André Luiz, nem Kardec, mas dentro do que André Luiz falava, principalmente naquele livro, nos domínios da mediunidade,
que não batiam com a conduta do pessoal daquela reunião. Sim. E realmente achavam que fazendo aquilo elas estavam fazendo um bem, né? Então, nesse caso, o que falta a esse grupo? Simplesmente estudo. Falta de conhecimento. Porque ali se percebem boas intenções, né? Mas aí a gente para e pensa, será que os bons espíritos, que já têm muito pouco tempo para suas atividades, vão se manifestar num grupo mediúnico, num pasto, para poder afastar uma cobra? Para que aquela cobra, aquela serpente não pique mais vacas? Quer dizer, você percebe que isso aí não tem lógica, mas isso não passava pela cabeça desse grupo. Porque na mentalidade deles, eles estavam fazendo um bem para aquele fazendeiro. Simples falta de conhecimento. Quer dizer, a partir do momento que chegar, ou às vezes já até chegou para esse grupo, um estudo mais sistematizado do que é a mediunidade, da importância da mediunidade, como funciona essa relação com o plano espiritual, eles vão perceber os equívocos de tais ações, né? E vão ser direcionados aí para uma prática mais positiva. O grande problema é, pela falta de conhecimento, eles enveredarem para um caminho mais perigoso. Esse fato aconteceu, eu questionei, falei, poxa, mas vocês têm certeza disso? E aí me devolveram uma pergunta, mas você vai contra os mentores espirituais da casa? Não, muito obrigado. Acho melhor cada um seguir seu caminho. Porque por aí a gente já percebe, no capítulo 21 fala disso, a respeito da influência do meio. O que é a tal influência do meio? É a influência daqueles espíritos que estão acompanhando o médium ou o grupo mediúnico. Porque o tipo de espíritos que acompanham o médium ou o grupo mediúnico está intimamente ligado àquilo que o médium ou o grupo mediúnico pensa e sente. Então, talvez os mentores do grupo nada mais eram do que espíritos que se afinizavam com o modo de pensar dos médiuns. Não necessariamente espíritos superiores, mas simplesmente espíritos afins com eles. Olha só o quanto faz falta o conhecimento adequado das coisas, né? E quantos grupos ainda existem com esse tipo de pensamento? Bom, as características dos maus médiuns já vimos. E as características dos bons? Olha só, primeira coisa, grande facilidade na execução da sua mediunidade. Ou seja, não é aquele indivíduo que vai psicografar e trava no processo da psicografia. Ou aquele que vai passar uma mensagem por psicofonia e de repente ele bloqueia aquela mensagem. Não, é aquela pessoa que tem facilidade em dar, em passar aquela comunicação. Então, um bom médium, ele tem essa facilidade de execução. E, além disso, ele é persuadido de que, para atrair os bons, deverá se esforçar para afastar os maus. Quem é médium, ou quem busca se desenvolver como médium, tem que ter essa frase na cabeça. Eu queria tanto ter a influência dos bons espíritos, dos benfeitores espirituais, do meu mentor espiritual. O que eu tenho que fazer? Se esforçar para se afastar da influência dos maus. Só isso, só isso. Mais nada, mais nada. Porque tudo diz respeito ao aspecto moral da pessoa. Esse intercâmbio funciona na base disso. Ele, inclusive, não procura se prevalecer da sua faculdade, pois ela lhe foi dada para o bem, não é mérito dele. Quantos médiuns a gente percebe que agem desse jeito? Procuram jogar a sua faculdade mediúnica como sendo uma medalha de honra ao mérito, a fim de mostrar para aquelas pessoas que estão ali vendo, né, que ele é diferente e ele é superior só pelo fato dele ser médium. É um absurdo esse tipo de coisa. Porque, como foi dito aqui, a mediunidade lhe foi dada para o bem. Primeiro, para o bem dele, já que normalmente ele é um espírito falido. E segundo, para o bem dos outros. Então, que história é essa? Eu sou médium, eu sou melhor do que os outros, sou superior. Não é. E muitos médiuns agem dessa maneira. Quando falam, por exemplo, eu estou exercendo a minha mediunidade há 20, 25 anos. É mais ou menos isso que ele quer falar. Aceita que eu estou falando, porque eu sou melhor do que você. É mais ou menos isso daí. Eu tenho mais experiência. Sei mais do que você. Sou melhor do que você. Sou superior. Tenho contato com os bons espíritos. Isso é se prevalecer da sua faculdade mediúnica. Erasto fala aqui,
como instrumento, o médium é muito pouco importante como pessoa. Infelizmente, o orgulho é muito grande. E às vezes, o orgulho é dado pelas pessoas que cercam o médium, viu? Para aquelas pessoas que depois dão um tapinha nas costas e falam assim, nossa, fantástico você hoje, viu? Incrível. Que mensagem que você recebeu. Como deve ser bom entrar em contato com o plano espiritual. Você é um privilegiado. Meus parabéns. Nossa, quem não gosta de jogar uma terrinha? Não é? Mas o médium tem que ter extremo cuidado. Porque isso daí é porta aberta à vaidade. E a vaidade é uma das manifestações do orgulho. O médium tem que ser orgulhado de quê? A mensagem não é dele. Não é dele. Ele é um instrumento só. Os bons espíritos utilizaram o seu corpo para passar uma mensagem. Fique feliz por você ser um bom instrumento. Só. Aceita isso. E não se acha superior a ninguém. Inclusive, ele aceita as boas comunicações como um favor que os bons lhe fazem. Esforça-se para ser digno das comunicações com os bons espíritos. Olha só. Ele se esforça para ser digno. Quando ele recebe uma boa comunicação, ele fala assim, puxa vida, eu não mereço isso. Quantas vezes nós já lemos frases a respeito da vida do Chico, em que ele falava, eu não mereço isso. Quem sou eu? Né? Uma vez, elogiaram o Chico, e o Chico falou assim, imagina, meu irmão, eu não mereço, eu sou um verme. Aí o Emmanuel do lado dele falou assim, não insultes o verme, porque o verme, ele executa muito bem o papel que Deus lhe atribui, enquanto que nós ainda estamos longe de executar o nosso. Aí o Chico, a partir daquele dia, passou a se atribuir o codinome ou o epíteto de subverme, menor que o verme. Olha só a humildade de um sujeito desse, não é? E quando aquele grupo de pessoas chegou perto dele e falou assim, Chico, que maravilha, olha, nós recebemos uma comunicação aí de que nós aqui fizemos parte dos antigos cristãos, dos primitivos cristãos, nós somos devorados pelos leões lá em Roma. Você estava nessa época também, Chico? Ele estava, minha filha. Você era um dos antigos cristãos? Não, eu era a pulga do leão. Isso é humildade, gente. Isso é, né? O contato que ele tinha com os benfeitores espirituais, uma facilidade tremenda. Enquanto que às vezes nós vislumbramos um espírito ali e já nos achamos o rei da cocada, e nós não somos. Estamos longe, muito longe disso. Bom, sobre as características dos bons médiuns. Isso daqui, para quem é médium e para quem está querendo ser, tem que ser lido e estudado sempre. Características dos maus, características dos bons, para saber em que nível que você está. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário a respeito disso aqui? Pode falar. Então, acontece o seguinte, por exemplo, nosso planeta Terra, nosso mundo aqui. Existem almas aqui que realmente se desenvolveram como seres humanos aqui nesse planeta Terra, que tiveram as suas primeiras encarnações como humanos aqui, na Terra. Já existem milhões de outras que não fizeram o seu início de processo evolutivo aqui na Terra, mas vieram de outros planetas. Né? Tanto que o nosso planeta é como se fosse meio que uma penitenciária. Nós aqui como planeta, recebemos há muitos milênios atrás um contingente enorme de muitos milhões de indivíduos banidos de planetas que estavam passando por um processo evolutivo semelhante ao qual nós estamos passando agora. Ou seja, indivíduos que já fizeram as etapas iniciais do processo evolutivo como seres humanos em outros planetas, em outros recantos do universo. Mas que por um motivo ou outro, todos eles fundamentados no orgulho, foram banidos para cá. E entraram em contato com os naturais, os autóctones aqui desse planeta. Né? O mito dos anjos decaídos vem justamente daí, das raças adâmicas, vem justamente daí. Algo mais a respeito dessas coisas todas? Olha só o que o Espírito Erasto fala aqui. O que ele fala? Ele fala que os espíritos hipócritas, que são os pseudo-sábios, gente, esses são danados.
Por quê? Porque eles misturam a verdade com a mentira. Então, se o indivíduo não for muito atilado e muito atento, ele é enganado facilmente. Os espíritos hipócritas misturam as coisas boas e aproveitáveis às suas ideias e concepções para enganarem. O que Kardec recomenda? Analisar com frieza aquilo que foi recebido e só considerar o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Olha só o caminho que Erasto nos dá. Comunicação mediúnica, recebeu a comunicação por psicografia. Nossa, como é que eu vou saber se isso daqui é bom ou é ruim? Analisa friamente. Tudo aquilo que não tiver lógica, o Espírito é que fala, risca sem dó. Tudo aquilo que não tiver de acordo com os princípios já conhecidos pela doutrina espírita, for contrário, risca sem dó. Mantém só as coisas boas. Leia de tudo. Retém o que é bom. Já dizia Paulo de Tarso. Agora, para saber o que é bom, como é que eu faço, Daniel? Como é que eu faço para saber o que é bom? Conhecimento, gente. Estudo. Não tem outro jeito. Por isso que é importante o médium que está nas suas fases iniciais, ou que já é um médium experiente, exercer a sua faculdade mediúnica num grupo harmônico. Porque se ele exercer o seu desenvolvimento mediúnico no seu quartinho na sua casa, talvez ele não tenha as condições adequadas para saber se aquilo que ele recebeu é adequado ou não, é bom ou não. Por isso, essa importância. Porque talvez eu não saiba direito uma coisa, mas o meu companheiro é que sabe. Talvez eu tenha dificuldades e dúvidas a respeito de um assunto, mas aquele ali sabe. Outro ali não sabe exatamente a respeito de um tema, eu sei. Então, a partir do momento em que nós nos unimos, nós juntamos as nossas facilidades e os nossos conhecimentos, a fim de que todos cresçam, todos se engrandeçam. Olha a importância de um grupo mediúnico coeso, firme, honesto e sincero. Erasto ainda fala que onde a influência do médium se faz mais sentir é quando ele substitui as suas ideias pelas ideias dos espíritos. Aliás, o contrário, quando ele substitui as ideias dos espíritos pelas suas ideias. Ou quando ele cria teorias fantásticas e absurdas. E muito cuidado com isso aí. Porque no mercado editorial espírita, o que tem de livro, está lá, psicografado pelo médium tal, através do espírito tal, livros que são uma porcaria, sob o ponto de vista doutrinário, são muitos. Muitos. Então, se nós não tivermos o necessário cuidado, na maior boa vontade, nós vamos nos enveredando por teorias e por ideias que são às vezes destituídas de lógica e que são totalmente contrárias a muitos princípios da doutrina espírita. Por que isso acontece, Daniel? Porque os espíritos, que não querem que o espiritismo cresça e se revigore, aqueles de baixo nível, né? O que eles fazem? Eles querem lançar confusão no seio do movimento espírita. Porque eles já perceberam que, se bater de fora, o movimento cresce. Agora, se eles começarem a agir na surdina, subrepticiamente, como se diz, como se fosse uma verdadeira serpente traiçoeira, dentro do movimento, eles provocam muito estrago. E já provocaram. Daí a importância de um conhecimento firme das obras básicas. Nunca vou me cansar de falar isso. É importantíssimo conhecermos Kardec com a necessária profundidade para diferenciar o que está dentro do que está fora da doutrina, o que é lógico daquilo que não é. Porque uma coisa são conhecimentos que surgem agora e que são uma consequência natural, um desdobramento natural da doutrina espírita. Outra coisa são teorias enxertadas, que são no mínimo estranhas com os postulados básicos. Um exemplo eu já dei para vocês, a questão das cidades do mundo espiritual. Quando a doutrina foi codificada, o plano era falar do máximo possível de assuntos, mas sem se aprofundar muito. Porque senão a doutrina seria volumosa e impraticável. Com o tempo, aquelas ideias
poderiam e foram desenvolvidas. Então, se você for ver na obra de Kardec, não se falava em cidades no mundo espiritual. Não se falava. Os espíritos vivem em acampamentos. Só. Nada disso. Foi necessário que o tempo passasse, que as ideias básicas se assimilassem, se assentassem, para que novas informações surgissem. E aí surgiram outras obras, inclusive a principal é Nosso Lar, que relata com detalhes a cidade de Nosso Lar, que fica no plano espiritual, acima da cidade do Rio de Janeiro. Isso daí é natural. É um desdobramento natural de conceitos espíritas. Agora, há teorias que são frontalmente contrárias. É um perigo isso. Então, se você pegar um dia um livrinho, né? Nossa, é um livro espírita. Olha só, tem aqui médium, fulano, espírito, beltrano. Não feche os olhos e ache que tudo aquilo ali é verdade. Analisa tudo aquilo que você for ler. Tudo aquilo que te for meio esquisito, deixa de lado. Vai buscar saber nos livros ou com alguém que saiba mais que você se realmente aquilo ali pode ser verdade ou não. Isso é importantíssimo para que a gente não seja levado por enganações, que tem muitas por aí. Bom, perguntas? Observações? Dúvidas sobre isso daqui? Só um segundinho. Fala. Perfeito, boa pergunta. Como introduzir um médium novato numa reunião espírita já consolidada, né? Daí a importância desse médium novato, antes de entrar num grupo já coeso e já formado, participar de um grupo de desenvolvimento mediúnico. Porque ali ele vai receber o conhecimento adequado do que é a faculdade mediúnica dele, de como ele deve executar sua função mediúnica, no que ele deve trabalhar, no que diz respeito aos aspectos morais dele. Aí quando ele estiver mais ou menos formado, né, quando ele estiver já executando as suas funções mediúnicas, mas ainda assim novato, aí ele pode ser aproveitado num grupo mediúnico já coeso. Porque ele não vai provocar ali, naquele grupo, tanto abalo. Porque ele já sabe o que é uma mediunidade, ele já sabe como que ele tem que se comportar, ele já sabe das suas responsabilidades como médium. Pode ser que de início o grupo se ressinta um pouco sobre o aspecto vibratório? Pode. Mas com o tempo as coisas acabam por se acomodar, né? E aí, nesse grupo, ele vai travar contato com médiuns mais experientes, que vão ajudá-lo no exercício da sua faculdade mediúnica, nas suas dúvidas, né? E em outros aspectos. É benéfico, tanto para aqueles que já estão lá, porque vão ajudar, quanto para aquele que está entrando. Agora, é complicado quando chega um indivíduo, num grupo mediúnico, e às vezes fala o seguinte: olha, eu estou enxergando espíritos. Ah, não, entra aqui, participa da mesa. Isso é errado. A pessoa às vezes nem sabe o que é espírito. O indivíduo nem sabe que está vindo de reencarnação, de vida após a morte, a responsabilidade mediúnica. O sujeito é pego ali e é colocado no grupo mediúnico. Vira uma bagunça. Uma verdadeira bagunça, né? Por mais que exista boas intenções ali, as energias e as vibrações, elas vão ser realmente antagônicas, refratárias. Os bons espíritos podem até ver alguma honestidade e sinceridade naquele grupo? Pode. Eles podem buscar investir naquele grupo? Podem, realmente podem. Mas vão ter grande dificuldade. É importante esse aspecto da inserção de novos membros num grupo mediúnico. Nossa casa dispõe aqui do grupo de desenvolvimento mediúnico, né? Que já vai entrar aí no seu 2º ano. E isso é importantíssimo. Todo centro deveria ter um grupo dedicado a isso. Porque uma vez o médium já estabelecido, já formado, vamos dizer assim, mesmo sendo novato, ele vai ser direcionado para algum dos grupos aqui da casa, já sabendo das suas responsabilidades. Aí é legal, aí realmente o negócio flui. E a tarefa cresce. Infelizmente não. Infelizmente não. Mas deveria ser.
Existem algumas atividades dentro do centro espírita que eu particularmente considero assim fundamentais, né? O desenvolvimento mediúnico, muito bom. Evangelização infantil, importantíssimo. Mocidade espírita, importantíssimo. Né? Tem que se investir muito na criança e no adolescente. Né? Porque aqueles que são mais velhos de casa um dia vão desencarnar. E aí, como é que fica o centro? Então é importante formar novos indivíduos, dar a essas pessoas condições de conhecimento, de responsabilidade, para que elas possam assumir paulatinamente as tarefas. Porque, na verdade, as tarefas não são nossas, né? São dos benfeitores espirituais. É que eles permitem que a gente exerça as funções aqui, para que a gente possa ajudar a nós mesmos e crescer. Daniel, o ponto que creio que esse espiritual do interior influencia para causar tumulto no movimento é o famoso puritanismo doutrinário, que já é uma prática de outras Religiões. religiosas, que está no meio espírita num ponto ou no outro, que causa um certo tumulto. Mas de onde que vem esse puritanismo? Falta de conhecimento. O próprio Allan Kardec, o Antônio Carlos, ele não era desse jeito. Não, correto. É uma má influência, porque algumas pessoas que detêm esse ponto conhecem muito a doutrina, só que só aceitam aquilo e discordam do resto. É isso que eu te falo, falta de conhecimento doutrinário. Porque o que Kardec nos fala a respeito da doutrina? Que ela tem um caráter essencialmente progressivo. Ela não vem pronta. As bases dela, sim, são inamovíveis. Não tem como você questionar a reencarnação, mediunidade, vida após a morte, vida em outros planetas, evolução dentro do meio espírita. Não tem como você questionar isso. Né? Agora, tudo aquilo que vem depois, ele vai sendo um desenvolvimento de conceitos básicos. E isso daí vai acontecendo à medida que a humanidade vai crescendo, vai se aprimorando, vai desenvolvendo aí o seu aspecto consciencial. Agora, o que acontece com esses religiosos que são dogmáticos, como você falou? Eu só aceito aquilo que está nas obras básicas. Falta de conhecimento desse aspecto progressivo da doutrina. Tem indivíduos que, por exemplo, só aceitam as obras básicas. Ponto. Nada daquilo que vem fora delas. Nos dias de hoje, isso existe. Esquecendo que o próprio Kardec, quando sugeriu o desenvolvimento, a construção de uma biblioteca espírita, ele fala, além das obras dele que ele estava escrevendo, obras de outros autores espíritas, outras obras espiritualistas e até mesmo obras contrárias à doutrina espírita, para que o adepto pudesse ter noção de como pensam aquelas pessoas que são contrárias ao movimento espírita. Quer dizer, isso é uma conduta de um indivíduo eminentemente progressista. Né? De um sujeito que confiava nele, que confiava naquilo que estava vindo ali através dele. Mas o que acontece? Muitos, não vou falar muitos não, alguns dirigentes espíritas são engessados e dogmáticos. Por quê? Porque vieram de um passado onde estavam acostumados a deter o poder religioso em suas mãos e mandar. Simplesmente mudaram de corpo e mudaram de religião, mas a conduta continua a mesma. Os antigos padres, bispos, pastores, sacerdotes do passado, que tinham que manter ali o seu rebanho nas mãos. E ai de quem pensasse diferente. Mudaram para o meio espírita para que, dentro de uma doutrina progressista e aberta, pudessem arejar o seu pensamento. Infelizmente, simplesmente mudaram de conceitos, mas não mudaram de conduta. Só eles têm razão. Mas como que combate um indivíduo desse? Usando Kardec. Os próprios argumentos de Kardec. Está vendo? Nós estamos numa verdadeira luta, uma verdadeira batalha, sendo que, muito frequentemente, aqueles que querem combater o movimento espírita está dentro do próprio seio do movimento espírita. Complicado isso daí. Difícil. Só um segundinho aqui. Nisso a gente já entrou em alguns pontos, ou vários deles, no capítulo 21, que fala a respeito da influência do meio. Até já abordamos alguma coisa a esse respeito. O que é o meio? São os espíritos que estão ao redor da pessoa, do médium. Eu preciso evocar os espíritos para eles estarem perto de mim? Preciso, gente? Não preciso. Não preciso.
Os espíritos, os desencarnados, eles se afinizam conosco e a gente não precisa chamá-los para tê-los como companhia espiritual. Não precisa você evocar. Não precisa nem você ser médium para ter companhias espirituais. E aí a gente acha até graça daquela pessoa que tem medo de vir no centro espírita, com medo de carregar espírito com ele. Mal ele sabe que dentro da casa dele está cheio de espírito. E na rua está cheio de espírito, no supermercado, no açougue, está cheio de espírito lá. No bar, né? No campo de futebol e por aí vai. Ou seja, ele tem uma assembleia ali que se afiniza com ele. Que se afiniza com o seu jeito de pensar, com o seu jeito de falar. Aquilo que o senhor leu, seu Gilberto, agora há pouco ali, para saber aonde a gente vai depois que a gente desencarnar. Basta avaliar o que a gente faz quando nós estamos sozinhos. Isso é impactante. Porque quando a gente está no meio de uma sociedade, de uma reunião, nós temos que manter uma certa conduta, uma certa postura. Agora, quando nós estamos sozinhos, somos só nós. E aí? Que tipo de pensamento é mais frequente? Quais são as ações mais comuns? Porque é isso que te dá o nível espiritual em que você se encontra. E é justamente esse tipo de ação que te dá companhia espiritual. É, companhia espiritual. Um exemplo, nós estamos aqui reunidos agora. Tem umas 40, 50 pessoas aqui, se muito. Mas, sob o ponto de vista espiritual, existem muito mais desencarnados aqui, acompanhando conosco o estudo. Vários deles, inclusive, trabalhando no processo de assistência aos desencarnados e até mesmo assistência a nós mesmos. Porque, queiramos ou não, quando a gente vem para o centro, também somos necessitados de ajuda. Isso daqui é uma escola, mas é também um hospital. Então, se eu organizo um grupo de desenvolvimento mediúnico, ou se eu organizo um grupo de mediunidade, um grupo mediúnico, quais são os espíritos que vão se comunicar ali com mais frequência? Basta você saber qual é o nível de conduta dos participantes daquele grupo. Basta saber isso. Porque se são pessoas dedicadas ao bem, à homogeneidade de altos sentimentos, de bons sentimentos, aqueles que querem melhorar, crescer, progredir, aprender, se essas pessoas têm essas intenções, você pode ter certeza, os bons espíritos vão estar ali presentes. Vão passar boas comunicações. Mesmo às vezes, sendo um grupo onde as pessoas não tenham tanta cultura, tanta bagagem. Os bons vão lá aconselhar inclusive a estudar. Né? Agora, se for um grupo de pessoas que não são sérias, de pessoas que têm aqui uma conduta lá fora outra, não adianta, gente. Nós carregamos a energia conosco. Não adianta ser um verdadeiro capetinha lá fora, você chega aqui para dentro do centro, você até junta as mãos assim, respira fundo, fala baixinho. Que adianta você fazer um negócio desse? Lá fora isso é uma coisa, aqui dentro é outra. Né? Sejamos autênticos. Sejamos autênticos naquilo que nós somos. Como às vezes a gente vê indivíduos, palestrantes que são de um jeito lá fora e chegam aqui e empolam a voz, estufam o peito e falam de um jeito diferente. Para quê? Fale do seu jeito normal. Do jeito como você é, a pessoa que você é. Né? Mas sejamos sinceros nos nossos propósitos de elevação, aqui e lá fora também. Porque o cortejo espiritual que vai te acompanhar está intimamente relacionado com isso, com nada mais. Os espíritos se identificam com o coração, com o sentimento. Pode ser um grupo mediúnico dotado aqui de 12 médiuns com alto nível cultural, mas se tiver um grau de conduta moral baixo, somente maus espíritos vão ali se comunicar. Tenhamos a certeza disso. Como que o meio influencia? É isso aí, desse jeito. A conduta da pessoa faz com que espíritos do mesmo nível se envolvam com ela e, consequentemente, com o grupo mediúnico. Sobre isso, perguntas, comentários, opiniões? Daniel, o apóstolo Paulo, há muito tempo, ele já tinha dado um toque, que a gente é cercado pela legião dos
Uma nuvem de testemunhas. Exatamente. Bem lembrado.